Hoje, vamos mergulhar numa história superpoderosa que nos mostra que mesmo os maiores heróis, os mais inspiradores, podem tropeçar e cair feio. É uma história de falhas, consequências, mas, acima de tudo, de um arrependimento profundo e da possibilidade de recomeço. Estou falando do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, o grande guerreiro, o poeta dos Salmos, o líder amado por seu povo. Ele era um exemplo para muitos, mas como todo ser humano, tinha suas fragilidades. Sabe, às vezes, é na ociosidade que abrimos as portas para tentações que nem imaginamos. E foi exatamente o que aconteceu. De seu terraço, num fim de tarde, Davi viu uma mulher, linda, deslumbrante. E ele ficou intrigado, mandou investigar. E então veio a informação. Essa é Batseba, esposa de Urias, o hitita, um dos seus soldados mais leais, que está lá lutando por você nas linhas de frente. Aquele deveria ter sido o alerta, a parada obrigatória. A esposa de um de seus homens mais fiéis, um homem que estava arriscando a vida a serviço do rei. Mas Davi, impulsionado pelo desejo, ignorou. Ele a mandou buscar, e o adultério aconteceu. Um erro que mudaria a vida de todos os envolvidos. A consequência imediata foi devastadora. Pouco tempo depois, a notícia chegou. Estou grávida. Imagina o desespero de Davi. O pecado, antes escondido, agora tinha uma prova viva, uma evidência que não podia ser ignorada. O que fazer? Davi então tentou encobrir. Chamou Urias da batalha, deu-lhe folga, esperando que ele fosse para casa e passasse a noite com a esposa. Assim, o filho poderia ser creditado a ele. Mas Urias, em sua lealdade inabalável, recusou-se a ir para sua casa enquanto seus companheiros e a Arca da Aliança estivessem em tendas. Ele dormiu na porta do palácio. A primeira tentativa de encobrir falhou. Davi não parou por aí. Num ato ainda mais sombrio, ele ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente, no ponto mais perigoso da batalha, e depois que seus homens se retirassem, abandonando-o para a morte certa. E assim aconteceu. Urias, o leal soldado, foi assassinado a mando do próprio rei, tudo para esconder um pecado. É inacreditável como um erro pode nos levar a outros muito piores, não é mesmo? Mas Deus vê tudo, e ele enviou o profeta Natã para confrontar Davi. Natã, com muita sabedoria, não acusou Davi diretamente. Ele contou uma parábola. A história de um homem rico que tinha muitas ovelhas, mas roubou a única cordeirinha de um homem pobre para alimentar um viajante. Davi, indignado com a injustiça, prontamente julgou o homem rico, dizendo que ele merecia morrer. Foi então que Natã olhou Davi nos olhos e proferiu as palavras que ecoam até hoje. Tu és esse homem. O choque, a revelação. A queda de Davi foi terrível e o preço altíssimo, tanto para ele quanto para sua família e nação. O pecado sempre tem consequências, e Davi experimentou isso em plenitude. Sua vida foi marcada por tristezas e perdas após esses eventos. Mas aqui está a parte mais linda e poderosa dessa história, o Salmo 51. Nesse salmo, vemos o arrependimento genuíno de Davi. Ele não tentou justificar, não minimizou seu erro. Ele clamou a Deus, pediu perdão, um coração puro e a restauração da alegria de sua salvação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa é a prova de que, mesmo depois de erros tão grandes, a graça de Deus ainda está disponível. Ele nos oferece uma chance de arrependimento, de recomeço, de restauração. Não importa o que você tenha feito, o perdão está ao seu alcance. Essa história nos lembra da importância de vigilância, da humildade e da busca constante por um coração que agrada a Deus. E nos mostra que quando caímos, o caminho para a recuperação passa pelo arrependimento sincero e pela fé na misericórdia divina.
Se essa história tocou seu coração, se você acredita no poder do perdão e na possibilidade de recomeço, comente perdão aqui embaixo. Adoraria saber suas reflexões sobre a história de Davi.